Teixeirinha tem uma pergunta, vamos lá, Professor, Teixeirinha. tendo em vista que a gente está comunicando com pessoas comuns, né, trabalhadores, brasileiros, diaristas, etc., quais que são as consequências e os riscos para essas pessoas no contexto de guerra, dessas guerras que estão acontecendo? Olha, eu tenho, né, hoje muita gente que me acompanha de todos os níveis sociais, todos os tipos de atuação, de todas as idades, homens, mulheres, crianças, jovens, idosos, e todo mundo acompanha porque todo mundo percebeu que você precisa entender para onde o mundo vai. Porque nós vivemos num mundo conectado, globalizado. E o que acontece num lugar afeta a gente o tempo inteiro de muitas maneiras. É a economia, é a inflação, é a instabilidade, é os produtos, é a navegação, enfim, é a ideologia, é briga, é disputa. As disputas se replicam. Quando o Hamas atacou Israel, a gente viu passeata pelo mundo inteiro pró-Hamas. E aí começaram a surgir as passeatas pró-Israel. Ou seja, as coisas estão conectadas hoje mais do que nunca. Então, o que está acontecendo no Oriente Médio vai afetar a sua vida. Depende de qual é o nível de informação e conhecimento que você quer ter para compreender o que está acontecendo e quanto vai afetar a sua vida. E é o que você falou aqui, acho que algumas vezes hoje, é que sem informação, sem conhecimento, a gente fica estagnado. Então, se as pessoas quiserem entender como a vida delas pode caminhar e para onde o mundo está indo, elas precisam entender o que está acontecendo nesse conflito e em vários outros. Então não dá para a gente se separar, né? A gente não vive em bolhas, nós vivemos em sociedade. E essa sociedade ela está cada vez mais globalizada, mais conectada, mais interligada. Tem um texto que é judaico e cristão, porque está no Velho Testamento. Então, tanto está na Bíblia judaica, no Tanar, quanto na Bíblia cristã, que diz: o meu povo perece, apodrece por falta de conhecimento. Então, a gente buscar informação real, de fontes seguras do que está acontecendo no mundo, nos ajuda a ir tomando decisões para o nosso futuro. Entendeu? Então, quando você está perdido e só se apega a um vídeo que apareceu na lupa do teu Instagram, e aí você acredita naquela notícia sem estudar, sem se aprofundar, você daqui a pouco está defendendo uma ideologia que não tem nada a ver com o teu futuro e está só se afundando. Wesley. Professor, como que fica os países vizinhos ali de Israel e Irã? Por exemplo, o Iraque está no meio dessa guerra. Que ele pensa que não é possível ele tomar um lado de, vou ajudar o Irã aqui porque eles estão brigando e eu estou embaixo deles, estou no meio deles? Olha, cada país ali no Oriente Médio normalmente tem uma conexão com algum lado, né? E por isso que o Oriente Médio é difícil de entender, porque tem muita história, tem muita religião, tem muita etnia, tem muita cultura. Interesses financeiros diferentes. Tem muitas tribos, é um ponto de convergência do mundo, é um ponto de encontro, onde o Ocidente e o Oriente se conectam. É uma passagem de ligação desses dois lados, né? Do oriental com o ocidental. E, assim, cada lugar tem uma conexão. Então, por exemplo, o Iraque hoje, ele é um Iraque conectado ao Irã, porque a maioria da população no Iraque é xiita, são os muçulmanos xiitas. Então, o Irã é o patrono do Iraque. Não foi sempre assim. Quando o Iraque era dominado pelo Saddam Hussein, ele era sunita. Então, eles eram inimigos, né? Chegaram a brigar. Brigaram. A guerra nos anos 80 longa. Mas era curioso, porque era um país de maioria xiita, dominado por uma minoria que eram os sunitas do Saddam Hussein, da turma dele, que trouxeram essa briga. Depois que o Saddam Hussein caiu com a operação americana, né, com a invasão americana do Iraque, o Iraque passa a ser uma área de esfera de influência do Irã. Então, mudou nesse caso. E a gente vê essas mudanças. Então, o Iraque estaria com o Irã. Mas a Síria, que antes estava com o Irã, é o oposto do Iraque, porque ela tinha uma minoria alauíta que dominava a maioria sunita. E essa minoria alauíta estava aliada com o Irã. Com a queda do Assad, que era o antigo ditador da Síria,
a Síria muda de lado. Então, a Síria hoje está se afastando do Irã e está se tornando mais sunita, mais próxima da Arábia Saudita, mais próxima da Turquia. Então, dependendo do país, ele está de um lado ou de outro. Só lembrando, gente, que sunita e xiita são duas correntes islâmicas. Isso. Dentro da religião islâmica tem duas filosofias diferentes e que se chama os xiitas e os sunitas. Talvez como católicos evangélicos, ou Mais ou católicos menos. protestantes. Exatamente. alguma Eles coisa acreditam no mesmo Deus, mas têm divergências teológicas. Isso. E aí, então, cada um é de um jeito. A Arábia Saudita, por exemplo, tem um problema com o Irã. Tem uma competição com o Irã. Mas, ao mesmo tempo, também não tem uma relação normalizada com Israel. Então, ela fica um pouco em cima do muro. Ela gosta que o Irã seja enfraquecido, mas ela não está tomando o lado de Israel publicamente, explicitamente, totalmente. E assim vai. Então, cada um ali tem uma situação. Óbvio, Israel está numa posição mais difícil, porque são todos muçulmanos, uma boa parte deles são árabes, tem os turcos, tem os persas. Então, Israel está mais sozinho. Mas não quer dizer que alguns deles, nos bastidores, não apoiem Israel. O que acontece. Mas publicamente é mais difícil para vender isso para a sua população. Claro. Então, tem o jogo político. Agora, uma pergunta que interessa mais aos brasileiros. Estourou uma guerra mundial, inevitável, Estados Unidos entrou, China entrou, Rússia entrou, Índia que tem bomba atômica entrou. O Brasil provavelmente nunca será um alvo, até pela nossa distância geográfica. Isso. Mas quais são as sanções que vamos ter? Quais são as limitações? O que o povo brasileiro... Se o pior acontecer, o que o povo brasileiro pode esperar? Olha, eu diria que se o pior acontecer, o Brasil é um dos países que está na melhor posição e mais privilegiada do mundo. Primeiro pela distância geográfica. Então nós estamos longe geograficamente de tudo. A gente Não é a tem pontinha do mundo aqui. Não tem nenhum lugar, Thiago, que você leva 24 horas para chegar no Japão. Se você sai do Japão e tenta ir para qualquer lugar do mundo, o lugar mais longe é a América do Sul. Ou seja, a América do Sul é o lugar mais isolado do mundo. E óbvio, se o mundo está numa guerra mundial, isso é extremamente positivo, você quer estar longe dos problemas. Então, nesse sentido, o Brasil tem uma posição privilegiada. O Brasil é um país neutro. Historicamente, sempre foi neutro. Nós precisamos continuar sendo neutro. Por favor. Isso. Porque Amém, presidente? Vamos continuar sendo neutro. Esse é um problema que o Brasil não está respeitando essa neutralidade. O Brasil tem se aproximado do que eu chamo de eixo das ditaduras, que é esse grupo de países igual o eixo que eu descrevi da Segunda Guerra Mundial, que era Alemanha, Itália, Japão. O de hoje é Rússia, China, Irã e Coreia do Norte. E o Brasil parece que quer estar próximo deles. E isso é um problema para nós, porque coloca o Brasil num lugar que a gente não esteve, num lugar que a gente não quer estar e num lugar que pode fazer com que a gente... Só prejudica a gente. Isso, seja trazido para dentro de um problema que a gente não quer participar. Óbvio, também não dá para dizer, Thiago, que em algum momento a gente não tenha que tomar lado. Se nós estamos falando de uma guerra mundial de proporções destrutivas como essa, existe uma escolha em alguma hora moral. Qual o lado certo que você quer estar. E aí você precisa escolher. E você precisa tomar uma atitude, senão você se torna conivente com maldades e destruições jamais vistas. Isso aconteceu na Segunda Guerra. Tinha um lado certo. Talvez um dos conflitos onde a gente teve mais precisão de certo e errado foi a Segunda Guerra Mundial, com o Holocausto, com máquina nazista e tal. Então, nesse momento, o Brasil vai ter que fazer uma escolha. Mas eu acho que isso é no final, quando a coisa estiver bem feia. Até lá a gente tem que ser neutro. A gente está isolado e o Brasil tem grandes ativos. O Brasil tem muita energia. Né? A gente tem uma subsistência mínima, né? A gente consegue produzir alimentos. A gente tem muito alimento, a gente tem muita energia limpa, a gente tem muitos ativos ambientais. O Brasil tem coisas estratégicas que o mundo precisará. Nós somos uma democracia, nós somos muito grandes, nós estamos muito distantes. A gente tem que lembrar que os Estados Unidos se tornou, em parte, o que é devido a 2 guerras mundiais e ele está longe e ser preservado fisicamente da destruição. A destruição aconteceu no mundo inteiro e os Estados Unidos intacto
continuando sendo produtivo, crescendo, pujante. Esse cenário pode acontecer com o Brasil dessa vez. E além disso, a gente receber muitos imigrantes do mundo inteiro. O que isso alteraria o nosso DNA cultural. O que é de extrema relevância e importância para o Brasil. Para a gente superar as nossas barreiras, os nossos defeitos, Limitações, nossos vícios, limitações. exatamente. Tipo, você vai trazer um frescor de chegada de gente com outra mentalidade, com outro mindset, né? Com outra mentalidade, com outra disposição de fazer coisas diferentes. E isso alteraria a nossa cultura. O Brasil a nossa cultura foi alterada quando nós tivemos ondas massivas de imigrantes de outros lugares, que vieram da Europa, do Japão e de tantos outros lugares do mundo. Sem dúvida. Então, isso seria positivo. Eu diria que o Brasil, ele pode ser, nesse caos, ele pode não se dar mal, pode se dar bem. Mas a gente tem que saber navegar. A gente tem que ter uma astúcia política de não fazer besteira. Assim, imagino no pior dos cenários, o Brasil está tomando lado e está fornecendo alimento para a China e os Estados Unidos está em guerra com a China. Eu acho que os Estados Unidos vai atacar o Brasil, mas os Estados Unidos vai afundar navios brasileiros que estiverem levando essa matéria-prima, esse alimento para a China. E aí o Brasil não vai entrar na guerra e a história vai ficar por isso. Se essa for a postura brasileira. Você já viu os memes, falando aqui, abrindo um parêntese aqui na entrevista, os memes que estão fazendo com inteligência artificial do exército brasileiro entrando na guerra? Não vi. Ah, não, cara. Eu vi um que não... Eu vou te mandar vários hoje. Eu vi que os soldados brasileiros dançando. Tem outros que o Brasil já está pronto para entrar na guerra, estão levando 500 litros de tinta para pintar paralelepípedo, estão levando foice para roçar mato. Ou seja, fazendo uma brincadeira de que nosso exército não está preparado para guerra nenhuma. Pinta paralelepípedo, corta mato e faz dancinha no... A gente tem pessoas militares ali que tem o espírito, a alma do guerreiro, gente muito forte, sólida. O brasileiro tem um ímpeto de luta, né? Tipo, a vida da gente, do brasileiro, não é fácil. Não, eu sou filho de militar e militar mesmo das antigas leva a sério mesmo. Isso. Não, e tem gente assim. O que você está falando é que, óbvio, as Forças Armadas estão sucateadas, estão abandonadas, estão largadas, isso não é importante. Muita gente que foi para lá só porque quer receber um soldo, um salário, quer ter um emprego qualquer, acomodada. O Brasil não tem inimigos, né, declarados, então a gente não está em alerta. Então tem um monte de coisas que levam para esse outro lado. Mas, claro, o Brasil não está preparado para lidar com um confronto, com um conflito real. A própria história da Venezuela dizer que vai pegar um pedaço da Guiana, provavelmente ela faria essa operação passando pelo território brasileiro. E aí teve uma discussão aqui no Brasil quando a Venezuela estava supostamente na iminência, ou se movimentando para fazer essa ofensiva. E aí então o exército brasileiro tinha que mandar blindados para proteger a nossa fronteira. Os blindados estavam no Rio Grande do Sul. Ia levar 20, 30 dias para eles conseguirem chegar lá na fronteira com a Venezuela. Então o Brasil, assim, ele não vive essa realidade, ele está despreparado, ele não está financiado, ele não tem os recursos que a gente precisa ter. Nunca mirou nisso também, né? Nunca teve não é da nossa história, a gente não teve guerras. As guerras antigas do Brasil são muito antigas, são na fundação do país.